Bom dia. Aqui nós vamos preparar meios de cultura. Então, para se preparar meios de cultura, é necessário que nós tenhamos uma água purificada, que seja destilada ou deionizada, ou que passe pelo sistema de osmose reversa, que nesse caso eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a água pelo osmose reversa. Então nós temos aqui um aparelho de osmose reversa. E essa preparação é necessário que nós tenhamos também a verificação do pH da água, porque esse pH, se ele é baixo ou alto, ele pode modificar o meio de cultura. Então é necessário que para a preparação tenhamos a água adequada, tudo ajustado para que não tenha alteração alguma. Então vamos lá, é uma preparação básica, mas que é necessário que a gente tenha todo esse cuidado. Vamos para a parte de pesagem agora. Primeiramente, quando você vai pesar um meio de cultura, é necessário que você leia as informações que tem no frasco. Primeiramente, você liga a balança, deixa estabilizar. Em seguida, você coloca o copo, tirando o peso do copo. Em seguida, você começa a sua pesagem. Essa pesagem é de acordo com o volume que você precisa. Então, se no rótulo ele coloca um valor para 1000 ml, eu vou querer pesar para 200 ou 300, então eu faço o cálculo para mim ter a pesagem correta para a quantidade de água que eu preciso. Vamos nós. Então aqui eu estou preparando para um volume de 400 ml. Nós temos duas formas que você pode colocar no frasco. Primeiro, eu posso colocar, aqui tem um volume de 400 ml. Eu posso colocar um pouco da água, adicionar o meio, uma leve agitadinha, dissolvendo o meio. Em seguida, eu acrescento o restante do volume. Lembrando, pessoal, que nós temos que dissolver completamente o reagente para que ao autoclavar ele esteja completamente dissolvido. Acontece o seguinte, que em alguns momentos você pode levar ele ou para um banho-maria ou para um micro-ondas, isso facilitando a rapidez de sua dissolução.
Mas se você tiver certeza que já está todo dissolvido, eu não vejo necessidade de você aquecer, já que ele já vai passar por um processo de aquecimento. Então, acredito o seguinte, que quanto mais você aquecer esse material, esse meio de cultura, ele pode vir a danificar muitos componentes, muitos nutrientes que existem. Então eu tenho que evitar de aquecer o máximo possível, já que ele vai com uma temperatura a 121 graus. Isso já é o suficiente para a realização de sua esterilização, já que eu não vejo necessidade de aquecer anteriormente. Em seguida, depois de todo pesado, todo adicionado à água, agora nós vamos para a segunda parte, que é a autoclavação. Agora nós vamos esterilizar. Nós vamos autoclavar. Então, aqui está o aparelho. E primeiro de tudo a gente tem que verificar se a água que tem no aparelho é suficiente, que após a nossa esterilização, essas resistências não fiquem descobertas. Caso isso aconteça, pode queimar a resistência do aparelho. Então vamos lá. Tirei o cesto e agora eu vou verificar se a água é suficiente. Estou vendo que não. Então eu vou acrescentar água para me garantir essa esterilização, que as resistências não fiquem fora. A água que eu uso no aparelho é a mesma que eu uso para os meios de cultura. Pronto, pessoal, agora sim. Agora eu posso fazer a minha esterilização. A água já é suficiente para a minha esterilização. Então, vamos nós. Coloco o cesto e agora eu vou colocar os meios de cultura. Lembrando que eu falei para vocês que os meios de cultura, ele tem que estar completamente dissolvido. Então vamos nós. Para a gente autoclavar, nós não podemos vedar o meio, o frasco. Como a gente tem um calor interno, essa temperatura, esse calor, ele tem que circular no meio. Então o que é que a gente faz? Deixa semi-aberto. Isso facilitando a temperatura penetrar no meio de cultura. Então vamos nós. Aqui está fechado, aqui eu vou abrir e deixar ele semi-aberto. Então todo ele eu já fiz isso, tá? Continuando a nossa esterilização, eu quero também falar para vocês que nós usamos uma fita de teste de autoclavação. Essa fita me garante quando o meio está estéril, certo? Ela muda o indicador, ela tem um indicador e após a esterilização esse indicador ele se modifica, me informando que o meio foi estéril, que o autoclave, que o aparelho está funcionando perfeitamente. Nós também podemos identificar os meios,
se eu quiser autoclavar 2, 3 tipos de meio, eu posso identificar por cores. Então, isso aqui fica opcional. Quando você pesar o seu meio, você vai identificar por cores. Você pode identificar, é opcional. Você pode identificar da forma que você achar que deve identificar. Aqui no nosso caso aqui, nós estamos identificando por cores, certo? Pelo fato da base ser a mesma cor, então eu tenho que fazer o diferente para que não haja erro no meu processamento, na minha distribuição, nos meus meios de cultura. Pronto, pessoal, aqui está o material dentro do autoclave. Agora nós vamos fechar o aparelho, certo? E só informando para vocês que a forma de fechar o aparelho, você tem que fechar em cruz, para que a tampa do aparelho, para que ela fique perfeita, para não acontecer vazamento nas laterais. Então você fechando em cruz, você faz o seguinte: a coxa duas, em cruz. Pronto. Você fechou o aparelho, abre a válvula. Pronto. Você abre a válvula. Liga. No caso aqui já está ligado. Coloca no máximo. Quando estiver saindo vapor, que o que interessa para nós é o vapor. Quando nós fechamos o aparelho, ele ficou cheio de ar. Vamos deixar que esse vapor vai expulsar o ar. A partir do momento que começar a pingar, aí eu fecho a válvula. Fechando a válvula, a temperatura começa a subir. Qual é a temperatura da minha esterilização? Eu vou esterilizar 121 graus. Quando chegar em 121 graus, eu venho aqui, ele aqui está no máximo, coloco no médio, vou só mostrar aqui para vocês. Colocando no médio, essa temperatura vai ser mantida pelo tempo necessário da minha esterilização. Qual é o tempo necessário? 15 minutos. Bem, pessoal, o meio já passou pela esterilização, o autoclave subiu até 120 graus, passou 15 minutos nessa temperatura, foi desligado o autoclave, zerou a temperatura e agora vamos abrir o autoclave. Para abrir o autoclave é necessário que abra as rosetas paralelas umas com as outras, para que a pressão saia por igual do autoclave. Importante ao abrir o autoclave que não abra com o rosto para a saída do autoclave, porque o vapor quente vai sair dentro do autoclave. Na hora de manusear os frascos é importante o uso de luvas, que aguentem altas temperaturas, luvas térmicas. Então os frascos são retirados do autoclave um por um.
Os frascos em seguida, né, vão passar por essa janela que levam para a sala de distribuição, que é a sala seguinte, né, que vamos mostrar no vídeo como funciona todo o processo de distribuição. Então, na sala de distribuição, certo? Onde nós temos as cabines assépticas, né, 3 cabines assépticas para a distribuição dos meios de cultura. Né? As cabines assépticas, todas elas possuem lâmpadas ultravioleta e são limpas com hipoclorito e álcool 70%. Né? Aqui nós temos os frascos de meio de cultura. Né? Essa bolinha laranja indica que esse meio de cultura é o Columbia, né? Pela nossa legenda aqui de fabricação. E o amarelo meio cromogênico. Né? Também temos a fitinha de esterilização, né? Mostrando que quando a fitinha está preta, que o meio foi esterilizado, certo? Então aqui a gente tem as placas estéreis preparadas para serem distribuídas, né? E nosso equipamento de distribuição, onde temos o equipamento de automação para distribuir esse meio de cultura. Então ele é regulado para despejar 20 ml por placa, que é o que cabe em cada placa, né? E ele começa a distribuir os meios de forma sequencial. Bico de búzia para evitar que tenha bolhas no meio de cultura e criar um ambiente de esterilidade em volta da distribuição. Como o meio cromogênico não é necessário colocar nenhum aditivo nele, ele pode ser distribuído diretamente do frasco originário da esterilização. Bem, pessoal, agora vamos preparar um dos meios mais sensíveis da microbiologia, que é o H-sangue, né, que é um meio altamente enriquecido, né, homogeniza o meio no frasco, homogeniza o sangue, né? Lembrando que a concentração de sangue no meio de cultura é de 5%. Então temos um frasco aqui de 800 ml, então para a gente atingir a concentração de 5% de sangue é necessário colocar 40 ml de sangue, né? A gente usa um pipetador semi-automatizado, onde ele vai retirar o sangue do frasco, né? Esse sangue é sangue de carneiro, desfibrinado. É importante dizer que tem que desfibrinar o sangue para poder utilizar, tá? Uma pipeta de 20, vamos ter que fazer, retirar 2 vezes a porção de 20 ml para conseguir atingir a concentração adequada. Na hora de colocar o sangue, é importante homogeneizar o frasco, né? A gente trabalha sempre com bico de Bilsen para conseguir ali um ambiente de esterilidade, né? Todo o material próximo ao bico de Bilsen. E aqui a gente vê a mistura do sangue com o meio de cultura, né? Tem que ser colocado de forma gradual e homogeneizado para que não haja hemólise das hemácias. Afinal de contas, o H-sangue e as hemácias têm que estar íntegras. Não queremos hemólise. Então foi colocado a primeira quantidade de 20 ml. Vamos colocar mais 20 ml para completar a concentração de 5% de sangue.
tudo tem que estar estéreo, né? A piqueta, o meio de cultura. Sempre distribuir no ambiente de esterilidade próximo ao líquido de uso. Aqui temos a distribuição de um outro meio de cultura. Esse aqui é o Miller-Hinton Sangue, que é utilizado para antibiograma de bactérias fastidiosas. A concentração de sangue no Miller-Hinton também é de 5%. Lembrando que essa placa é uma placa maior, de 150 por 15. Então ela recebe aí 70 ml aproximadamente de meio de cultura, para que possa cobrir toda a superfície do meio e não haja irregularidades. Os meios distribuídos, né? Os meios vão solidificar para depois serem guardados. E agora vamos preparar o água chocolate, né? Também é com sangue, mesma proporção de sangue, 5%. Então um frasco de 800 ml, eu vou precisar de 40 ml de sangue novamente. Coloco o sangue, homogenizo novamente o meio, como se fosse preparar o H-sangue. Então o frasco vai para o micro-ondas para a gente cozinhar o sangue, né? Como se fosse o sangue cozido, a gente quer hemolizar o sangue. Então qual é a diferença entre H-sangue e água chocolate? É a temperatura do sangue, né, que vai hemolizar as hemácias. A gente coloca alguns minutos, então de 2 em 2 minutos a gente vai confeccionando e olhando aos poucos e homogeneizando a amostra. E agora vamos mostrar o água chocolate já pronto para ser distribuído. Então, após o aquecimento, né, durante 2 a 3 minutos, né, verificando sempre se o sangue já está no ponto de distribuir, vamos tirar o água chocolate do micro-ondas. Homogeniza. Vejam que agora eu tenho um meio totalmente marrom, como se fosse realmente o sangue cozido, tá certo? Por isso que o água chocolate ele é utilizado para as bactérias fastidiosas, né, já que os nutrientes da hemácia, né, as hemácias são hemolizadas, os nutrientes das hemácias ficam disponíveis na superfície do meio de cultura. Bom, pessoal, depois que é feita a distribuição do meio de cultura, algumas placas, cerca de mais ou menos 10% do que é fabricado no dia, é colocado na estufa, onde vai permanecer por 24 horas para ser realizado o teste de esterilidade. Tá? Bom, pessoal, depois de 24 horas, nós retiramos o meio de cultura da estufa, né? E assim, a gente observa a placa para ver se teve algum crescimento, né? Se ela passou no teste de esterilidade, certo? Se ela passou no teste de esterilidade, daqui ela vai para a sala de controle de qualidade, onde vai ser feito o teste de eficiência, né? Vai ser feito o C-meio para cada meio de cultura, tem uma cepa ATCC apropriada, cujo vai ser realizado o C-meio, tá? Aqui eu vou colocar aqui no setor de controle de qualidade, né, para a pessoa depois fazer o teste.